Hoje, nesse vídeo, eu quero falar um pouco sobre o trabalho dos ateus nas redes sociais, principalmente aqui na plataforma do YouTube, onde eu acredito que se concentra a maior parte dos ateus produtores de conteúdos. E eu quero falar da importância desse trabalho. Então é isso, vamos ao que interessa nesse vídeo. Muito bem. O trabalho dos ateus nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, é muito importante. É um trabalho didático, é um trabalho pedagógico, é um trabalho que esclarece muito a verdade que a religião apresenta para as pessoas. Não é uma verdade plena, não é uma verdade justa, correta. Ela é uma verdade mentirosa e enganosa. Muitas pessoas chegam aqui no canal Sem Religião, e elas dizem: por que da minha revolta? Por que eu me preocupo em ficar fazendo esse trabalho, em ficar tentando provar que Deus não existe? Por quê? Por que eu fico perdendo meu tempo? Muitas pessoas acham que eu estou perdendo tempo fazendo esse trabalho. Mas, na verdade, eu não estou perdendo tempo. Muito pelo contrário, eu estou ocupando meu tempo, parte do meu tempo. Eu sei que dá trabalho, eu sei que não é fácil a gente produzir os conteúdos para apresentar, mas de alguma forma é gratificante, porque a gente vê as pessoas reagindo de forma positiva e também de forma negativa. Mas a maioria reage de forma positiva ao trabalho que a gente vai fazendo aqui, aos vídeos, ao conteúdo, às nossas ideias. As pessoas compartilham, as pessoas comentam. Sempre, a cada dia está chegando novas pessoas para se inscreverem. Isso mostra que a gente está fazendo algo relevante. Não é uma coisa sem sentido. E nós temos do outro lado a nossa plateia adversária, que são os religiosos, que o tempo todo eles vêm para tentar desanimar a gente, né? Para tentar nos abater, para tentar nos desequilibrar. Mas nada que venha fazer a gente parar, né? Aqui é uma terra que a gente pode plantar a semente que quiser. A internet é uma terra que você pode plantar a semente que quiser. Então, esse trabalho que os ateus estão fazendo aqui no YouTube, por exemplo, está sendo muito produtivo. É uma semente, uma boa semente que está sendo semeada, está sendo plantada. E já tem muitos frutos. Já podemos ver os frutos que estamos colhendo desse plantio. Porque muitas pessoas mesmo, já saíram do engano, já abandonaram a religião simplesmente porque elas abriram o YouTube, seja no celular, seja na televisão, no computador, no notebook, no tablet. Elas abriram o YouTube e se depararam com o canal de um ateu, de um ex-pastor, de um ex-crente, de uma pessoa que viveu a religião, viveu a fé, viveu todo o engano da religião e tinha a religião como a única coisa verdadeira nesse mundo. Mas também essas pessoas, esses formadores de opinião, esses produtores de conteúdos, um dia eles se depararam com alguém falando, com algum ateu falando dos enganos da religião, da inexistência de Deus, da omissão de Deus,
o que é Deus, o que é a Bíblia, tudo isso. Tudo que compreende a religião. E não somente a questão do que diz respeito à Bíblia, mas também às outras religiões. Porque existem muitas outras religiões que são problemáticas também. Não tem nenhuma religião boa. Todas elas são problemáticas. Então essas pessoas que hoje são produtores de conteúdos, elas também se depararam com alguém falando, mostrando a realidade, mostrando o que está por trás, né? O que está por trás da religião. E elas se sentiram muito bem, se sentiram amparadas e resolveram assumir essa condição, resolveram assumir essa condição de ateu. E muita gente está chegando aos nossos canais, aos canais de ateus, e estão consumindo o conteúdo, estão entendendo muito bem. E uma das coisas mais importantes que faz o crente se desligar da religião é como o último vídeo que eu lancei aqui no canal, o Jason Ferrer, foi até um corte, esse vídeo ele não está completo, eu já peguei a parte final desse vídeo, porque ali foi uma aula muito importante, né? Uma didática muito importante que o Jason, que ele deu ali. E o Jason realmente está sendo um cara muito importante nesse trabalho. O Jason, o Antônio Miranda, o Anthony Galvão, professor Eustáquio Presley e muitos outros aqui. Professor Fábio de Oliveira, o próprio professor Fábio Sabino, né? O professor Fábio Sabino, que apesar de não se declarar ateu, mas ele realmente é um apologeta de mão cheia, né? É um teólogo de mão cheia. E ele é neutro. Quem ouve as prédicas, as aulas do professor Fábio Sabino, realmente não fica com dúvida alguma. São realmente aulas muito impactantes, muito boas demais. Eu recomendo, inclusive, que você vá ao canal do professor Fábio Sabino, você que ainda não o conhece. Ele é um ex-pastor da Assembleia de Deus, um apologeta que fez carreira, fez faculdade, ele tem estudo, ele tem estrutura e ele fala com conhecimento. Então, meus amigos, o Jason Ferrer, ele falou ali coisas importantes para o crente que não sabe como se desvencilhar das maracutaias da religião, né? Que não sabe como se desembaraçar, como sair do emaranhado da religião. E o Jason, ele fala muito bem, dizendo que você tem que fazer desafios com esse Deus. Chame o seu Deus para um desafio. Chame o seu Deus para um desafio. Bote ele na guilhotina, né? Ou na sabatina, do jeito que você quiser interpretar. Coloque ele na parede, vamos dizer assim. Coloque o seu Deus na parede e faça teste e peça para ele se revelar. Ou ele se revela ou você deixa. Joga tudo na lata do lixo. E aí você espera, dá um tempo para ele, dá um tempo para Deus. Dá, sei lá, 2 dias, 1 semana, para ele se revelar para você. Se ele não se revelar, aí você toma a sua decisão. É uma prova muito boa. E com certeza você não vai sair perdendo. Você não vai sair perdendo, isso eu lhe garanto. Então, meus amigos, o que os crentes ficam presos, faz com que os crentes ficam presos na malha da religião, é porque eles não têm coragem de fazer esse desafio. Se cagam de medo do desconhecido, medo de ser condenado depois da morte, enfrenta todas as desgraças aqui, sem ajuda nenhuma, de nenhum ser sobrenatural, de nenhuma divindade, e mesmo assim continua se cagando de medo, se borrando de medo de ser condenado depois da morte. Se Deus tivesse que fazer alguma coisa, era agora.
Era agora, não é depois não. Tem que fazer agora. Porque na Bíblia, Deus não deixava para depois. Você que conhece as histórias da Bíblia, você sabe muito bem o que foi que Deus fez com Acã, você sabe muito bem o que foi que Deus fez com Datã e Abirão, você sabe muito bem o que foi que ele fez com o próprio Faraó, você deve conhecer também o que foi que ele fez com quem mais na Bíblia? Tem inúmeras passagens que contam uma ação imediata de Deus. Uma ação imediata de Deus. Ele não deixou para outra hora. E no Novo Testamento também. Nós temos uma ação imediata onde Deus não deixou para depois, como foi o caso de Ananias e Safira em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Então, e também, não podia me esquecer, o encontro de Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, né? Diz que Jesus apareceu para ele e mudou a história. Agora, não tem só eu aqui de ateu desafiando a Deus. Existem muitos ateus. E todos nós desafiamos. Nós desafiamos a todas as divindades. E nenhuma delas aparece, nenhuma delas se manifesta para fazer o ateu se calar, para quebrar o ateu, para matar ele, para fulminar. Não aparece. E aí, isso aí não é suficiente não para vocês? Não é suficiente não? Um outro exemplo que me faltou aqui foi o exemplo do desafio do profeta Elias no Monte Carmelo. Vocês lembram? Pois bem, o profeta Elias desafiou os profetas de Baal, os profetas de Asherá, né, de Astarote, que comiam na mesa de Jezabel. Desafiou os profetas de Baal. E o que aconteceu? Deus respondeu com fogo imediatamente. Claro, isso, as narrativas bíblicas, porque é um problema seríssimo quando a gente pega para tratar sobre esses assuntos e a gente fala da realidade e a gente tem que ir para o campo da Bíblia, para as histórias da Bíblia, e aí mistura realidade com fantasia, realidade e ficção. Realidade e mitologia. Aí quando você tem que trabalhar essas duas vertentes, aí fica complicado. Dá a impressão de que quando a gente cita as histórias da Bíblia, a gente esteja acreditando que aquilo foi real, que aquilo aconteceu de fato. Mas é claro que não aconteceu. Todas essas histórias, nenhuma delas aconteceu de fato. Até porque não tem comprovação histórica e nem arqueológica. É só a Bíblia que garante que aconteceu. O crente não tem provas, não tem evidências fora da Bíblia. Fora da Bíblia. Então, dentro da Bíblia, Deus o tempo todo, ele reagia aos desafios. Ele reagiu aos desafios. Ele mostrou que estava atento, que estava escutando, que estava vendo. Agora, quando a gente chama para o desafio hoje, num período, numa fase, numa época que nós temos a tecnologia avançadíssima, aí não, né? Aí parece que Deus foge, parece que ele se acovarda, ele se afugenta, ele corre, ele fica com medo, ele não tem coragem. Ele não tem coragem para aceitar o desafio de um ateu. Aí deixa os crentes aí na mão, deixa os pobres dos crentes tendo que se virar nos 30 para justificar a perversidade, a omissão desse Deus. E os crentes ficam se matando para tentar defender o lixo desse Deus. A porcaria, o canalha desse Deus. Que é claro, a gente fala assim, força de expressão.
Pois quem era para se defender, sem precisar de ajuda nenhuma, era o próprio Deus, se caso existisse. Então, quando os crentes vêm aqui no canal e nos perguntam por que a gente fala tanto de Deus, por que a gente acusa Deus, por que a gente joga toda a culpa em Deus. Não, isso não é fato, não é assim. Não é assim. Você tem que analisar sem paixão. Analise o conteúdo de cada vídeo nosso com uma mentalidade neutra, sem essa paixão. Porque na verdade a gente está tentando mostrar para as pessoas, para os crentes, para as pessoas que estão presas na malha da religião, que esse Deus ele é inútil, é apenas um conceito da mente de quem os criou. Entende? Que ele não é uma pessoa real com todo esse poder. E muitas vezes, as pessoas permanecem no engano da religião, mas por medo. Porque a Bíblia apresenta Deus, um Deus pavoroso, um Deus tenebroso, um Deus tirano, perverso, intolerante, um Deus que ele condena, que ele joga no calabouço, que ele destrói, que ele faz e acontece. As pessoas servem a Deus não por ter uma riqueza de experiências, de testemunhos, do bem que esse Deus faça para elas. Mas elas ficam presas a Deus mais pelo medo, pela culpa, pela ignorância, pela falta de conhecimento. Porque quando você conhece, quando você acende a luz, meu amigo, aí acabou o medo, acabou o pavor, acabou o pânico. Você enxerga tudo perfeitamente. Aí você sabe quem é quem. Mas enquanto você se mantém nas trevas da ignorância, você se mantém ali controlado pela liderança religiosa, por aqueles que o tempo todo estão empregando o pânico, o medo, a coação, a ameaça, você sempre vai ficar preso, vai ficar retido ali. Por quê? Porque se você sair, aí, né, meu amigo, o bolso esvazia, o cofre seca, os líderes passam a ter uma vida apertada. É isso. E o trabalho dos ateus aqui no YouTube é para isso, é para mostrar o engano, a ilusão, a mentira, o medo, o pânico, as trevas, a inexistência desses deuses. Entende? Então o nosso trabalho ele já está produzindo muitos frutos. Tem muitas pessoas que pode até não ter canal. Não, eles não têm um canal para produzir conteúdo como eu tenho, como tantos outros ateus que estão militando aí têm, mas eles estão nos bastidores. Eles comentam, eles dão like, eles comentam, eles estão participando do nosso trabalho, nos apoiando. E isso é a prova de que esse trabalho está sendo um trabalho produtivo. E, por outro lado, os religiosos também estão se sentindo ameaçados, né? Porque mais cedo ou mais tarde vai ter que sair das trevas, vai ter que vir para a luz. A partir do momento que um crente assiste 2, 3, 4 vídeos de um ateu, no caso aqui como as pessoas vêm aqui no canal Sem Religião e assiste 2, 3, 4 vídeos, ela nunca mais vai ter a mesma atitude ignorante, achar que o mundinho dela é um mundinho fechado mesmo, que não tem ninguém para falar contra. Nunca mais ela vai ser a mesma. Porque a luz onde ela chega, ela dissipa as trevas, não tem jeito. Então, meus amigos, continue. Você que não tem canal, mas é inscrito aqui do nosso canal, continue nos apoiando. Continue.
Vamos bater a meta histórica de 2.000 inscritos e vamos alcançar mais pessoas. Divulgue, compartilhe, sugestione para outras pessoas, para os seus amigos. Faça isso. E aos amigos que têm o seu canal, que de vez em quando passa por aqui, assiste nossos vídeos, vamos continuar trabalhando nessa pegada aí. Vamos continuar fazendo trabalho de formiguinhas, que uma hora esse trabalho vai prosperar. E se isso não acontecer, mas pelo menos a gente fez alguma coisa importante durante o tempo em que vivemos. Tá certo? Então, meus amigos, era isso. Um abraço e até o próximo vídeo.